Agora na RDS, você vai ter informações sobre como atuar com as leis. Direito na RDS. Todas as terças às 10h15, 19h15 e aos sábados às 18 horas. Uma rubrica com a assinatura do Dr. Baltasar da Silva e seus convidados. Quero começar por cumprimentar todos os ouvintes da RDS e dizer-lhes que, doravante, vamos estar aqui todas as semanas, a esta mesma hora, com a finalidade de vos transmitir algumas noções de direito. Assim, hoje vamos falar da nova lei de arrendamento, que tanto está a preocupar os portugueses, sobretudo aquelas pessoas com mais idade e mais desfavorecidas. Espero que este nosso pequeno contributo possa ajudar a esclarecer tanto inquilinos como senhorios. Porquanto interessa começar por saber que contratos estão abrangidos pelas novas regras. Ora, a nova lei de arrendamento tem como principal alvo a atualização dos contratos anteriores a 1990, as rendas das habitações mais antigas. Mas há caso em que o novo diploma também se aplica às rendas posteriores a 1990. Porém, em primeiro lugar, importa saber como é que o senhorio pode aumentar a renda. Assim, o senhorio apresenta um valor ao inquilino que pretende receber de renda e o inquilino pode aceitar o valor ou apresentar outro, caso não concorde. Mas atenção, a falta de resposta vale como aceitação. E a resposta ao senhorio tem de ser dada impreterivelmente no prazo de 30 dias, sob pena de aceitação da renda proposta pelo senhorio. De acordo com este novo regime, não existe qualquer limite ao valor da renda mínimo ou máximo a propor inicialmente pelo senhorio, sendo apenas obrigatória a comunicação do valor arrendado. Esta avaliação é feita pelas finanças e é aquela que consta na caderneta predial. E é obrigatório o senhorio comunicar o valor atribuído pelas finanças, porque é esse valor que vai servir de base para encontrar o valor máximo da nova renda. Para encontrar o valor da nova renda, divide-se o valor atribuído pelas finanças por 15 e depois o valor encontrado divide-se por 12 meses. Ou seja, se o valor atribuído pelas finanças for igual a 18.000 euros, divide-se 18.000 euros por 15, dá 1.200 euros, e se dividirmos 1.200 euros por 12 meses, ficamos a saber que o valor da renda não pode ser superior a 100 euros mensais. Se não se chegar a acordo, a média dos valores deve servir como valor de referência para uma indenização. Mas tomem atenção, se não chegarem a acordo, o senhorio pode denunciar o contrato, com o pagamento da indenização equivalente a 5 anos de renda igual ao valor médio das duas propostas. Vou também aqui dar um exemplo para que se possa compreender melhor. Se o valor médio da proposta for de 100 euros, multiplicam-se os 100 euros por 60 meses e ficamos a saber que o valor da indenização a pagar pelo senhorio é de 6.000 euros. Não obstante, podem sempre, em alternativa, atualizar a renda de acordo com o valor da habitação, considerando-se, neste caso, o contrato com prazo certo de 5 anos. Em caso de denúncia do contrato, o inquilino terá um período de 3 meses em que a renda não é atualizada para deixar a habitação. Contudo, existem casos especiais na atualização de rendas, anteriores a 1990. Ou seja, caso o inquilino tenha mais de 65 anos ou um grau de incapacidade superior a 60%. Nestes casos, aplicam-se as novas regras de negociação, salvo se houver situações de carência económica, mas não pode haver despejo. Se houver situações de carência económica, há regras específicas para os primeiros 5 anos de aplicação da lei. Neste período, os agregados familiares que tenham rendimentos até 500 euros brutos não podem pagar mais de 10% do seu rendimento. Por exemplo, se o rendimento for de 500 euros, a renda não pode ser superior a 50 euros. E as famílias com rendimentos entre 501 e 1.500 euros não podem ter uma taxa de esforço superior a 17%. Neste caso, em que o rendimento bruto não é superior a 1.500 euros, a renda máxima é de 255 euros. Com este novo mecanismo, os despejos ficam mais rápidos. Com a nova lei é criado o Balcão Nacional de Arrendamento, um mecanismo especial de despejo, CEL, que corre, tanto quanto possível, por via extrajudicial. Há apenas recurso ao tribunal para acautelar o direito do inquilino. O senhorio pode iniciar o processo de despejo se o inquilino não pagar a renda 2 meses seguidos. Quanto ao atraso no pagamento das rendas, é motivo de cessação do contrato de arrendamento. Se o inquilino pagar a renda com mais de 8 dias de atraso, e se isto acontecer em 5 meses seguidos,
ou 5 vezes interpeladas por período de 1 ano, então o senhorio pode iniciar o processo de denúncia do contrato. Quanto ao limite dos contratos, os contratos deixaram de ter um limite mínimo, vai passar a ser possível arrendar imóveis por um período inferior a 5 anos. Até agora, os contratos de arrendamento tinham 5 anos como período mínimo, mas a partir da entrada em vigor da lei, o tempo de arrendamento é definido entre inquilino e proprietário, que podem acordar o tempo que entenderem. Caso não sejam estipuladas datas entre senhorio e inquilino, consideram-se celebrado o contrato por 2 anos. E para terminar, vamos falar da transmissão dos contratos. Também neste caso, as alterações são para os contratos antigos e para os contratos novos. Por exemplo, no caso em que um herdeiro do senhorio original toma a posse do imóvel e quer terminar o contrato com quem lá vive, pode fazê-lo desde que seja o seu legítimo proprietário desde há 2 anos. Já no caso dos inquilinos e em caso de morte, as transmissões sucessivas de arrendamento ficam proibidas. Já não será possível uma casa arrendada passar de avós para pais e depois para os filhos e para os netos. Apenas podem ficar com a casa os cônjuges, as pessoas que vivem a união de facto, os ascendentes e descendentes diretos. Mas tomem nota, só durante 2 anos. Passado 2 anos, terá de haver renegociação do contrato. E os beneficiários da transmissão não podem ter casa comprada ou arrendada no mesmo concelho, ou, no caso de Lisboa e Porto, nos concelhos limítrofes. Dito isto, espero que tenham ficado um pouco mais esclarecidos. Despeço-me com amizade. Até para a semana. Na próxima semana vamos ter como convidada a doutora Rita Moura Santos para nos falar de responsabilidades parentais. Até para a semana. Agora na RDS, você vai ter informações sobre como atuar com as leis. Direito na RDS. Todas as terças às 10h15, 19h15 e aos sábados às 18 horas. Uma rubrica com a assinatura do Dr. Baltasar da Silva e seus convidados.